Apocalipse capítulo 4, versículo 1, assim está escrito: depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. Depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. Diga amém. Pode se assentar. Tenha liberdade para Deus adorar. Serei bem sucinto em minhas palavras, não irei me delongar, mas gostaria aqui de toda a sua atenção. Meus irmãos, dos 66 livros da Bíblia Sagrada, o livro do Apocalipse, que é o 27º livro do Novo Testamento, é o livro que mais entra em choque, em conflitos, em divergências, no que diz respeito à sua interpretação, pois existe 4 modos ou 4 linhas teológicas para se interpretar o livro do Apocalipse. Como o meu período é curto, permita-me somente pontuar. A primeira linha teológica é a preterista, a segunda linha teológica é idealista, a terceira linha teológica é historicista, e a quarta linha teológica mais coerente é a futurista. Então, partindo, meus irmãos, de uma interpretação futurista, o livro do Apocalipse, ele torna-se um livro escatológico. A palavra escatologia é uma junção de 2 palavras gregas, escatos, que significa último, logos ou logia, significa estudo. Quando pegamos, igreja, a palavra escatos e agregamos ao sufixo logia, teremos o significado literal de estudo das últimas coisas. No âmbito religioso, a escatologia é considerada uma doutrina que aborda todas as coisas que acontecerão antes e depois do juízo final. O livro do Apocalipse, ou a palavra Apocalipse, significa revelações, de modo figurado ou de modo figurativo. É a mesma coisa que levantar a ponta do véu e trazer às claras o que está encoberto, revelar o que se encontra oculto. Quem nos escreveu o livro do Apocalipse foi o apóstolo João, o João, irmão de Tiago, ambos filhos de Zebedeu e Salomé. Mateus 4:21 nos diz que João era pescador, o mesmo vivia da pesca, o mesmo tinha pesca como profissão, só que Jesus se revelou a João, Jesus chamou João, Jesus discipulou João e o fez apóstolo. João, igreja, nos deixou um grande legado, o mesmo nos escreveu 5 livros que entrou no cânon sagrado. O primeiro livro que nos escreveu o apóstolo João é o 4º evangelho de Jesus Cristo. João também nos escreveu 3 epístolas e por fim o livro do Apocalipse. Na época, meus irmãos, em que João escreveu o livro do Apocalipse, o judeu, ou os hebreus, ou também conhecido como a nação de Israel, estava debaixo do jugo romano, debaixo do jugo dos romanos, considerado as pernas de ferro. O capítulo 2, igreja, do livro do profeta Daniel nos diz que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, teve um sonho, e quando Daniel veio trazer a revelação, ele disse que cada parte da estátua era representação de um governo, de um império que iria reger todo mundo. A cabeça da estátua de ouro era a representação dos babilônicos, os peitos e os braços de prata era a representação dos medos persa, o ventre da estátua juntamente com suas coxas de bronze era a representação dos gregos, e as pernas de ferro representação de Roma. Perna fala de força,
a força humana se concentra nas pernas. Ferro fala de opressão. Se formos estudar o livro Roma Antiga, iremos ver que foi o império que mais derramou sangue. A Bíblia ou a história nos diz que no ano 37 depois de Cristo, ou para sermos mais exato ainda, dia 15 de dezembro do ano 37 depois de Cristo, nasceu um menino chamado Nero, Cláudio César Augusto Germânico. A história nos diz que Nero, aos 14 anos de idade, fora proclamado adulto. Quando mesmo completou seus 13 anos de idade, a Bíblia nos diz, os seus 17, a história nos diz que ele tornou o imperador de Roma, depois da morte de seu tio Cláudio, no dia 13 de outubro do ano 54 depois de Cristo. A história, meus irmãos, tem Nero como um homem perverso, um homem maligno, a ponto de no ano 55, um ano depois que o mesmo assumiu o império, ele mandou matar, ele mandou assassinar seu irmão britânico. 4 anos depois, ano 59 depois de Cristo, ele ainda mandou matar sua mãe, ou sua própria mãe, Agripina Menor. A história ainda nos reporta, no dia 9 de junho do ano 62 depois de Cristo, que Nero mandou matar sua primeira esposa, Cláudia, ainda grávida com chutes no ventre. O historiador Tarsito nos informa que no ano 64 depois de Cristo, Nero incendiou a cidade de Roma por causa de uma vaidade que existia em seu coração de construir uma Roma melhor e mais bela. A história conta-nos, igreja, que enquanto o incêndio destruía a cidade do império, Nero subiu ao alto de uma torre e, vestido de ator, ele tangia e dançava ao som de uma lira. A história conta-nos que o incêndio destruiu 10 de 14 bairros romanos, pelo fato dos 4 bairros restantes ser habitado na sua grande maioria pelos judeus, ou pelos judeus convertidos ao cristianismo. Nero, com um coração maligno, os acusou. Foi aí, meus irmãos, que desencadeou uma das maiores perseguições contra a igreja de Cristo. A história conta-nos que muitos foram arrastados de dentro de sua casa, com toda a sua família, amarrados em poste em meio às praças públicas, e por não negar Jesus, eram queimados vivos a mando de Nero para iluminar as noites romanas. Só que a história nos traz uma lição, porque enquanto o corpo do cristão era incendiado, era destruído pelo fogo, no meio da chama, você conseguia ouvir louvores, cânticos e atribuídos a Deus, porque a alegria da igreja primitiva, ela era ultra circunstancial. Eles não serviam a Deus por aquilo a qual Deus tinha a dar, eles não serviam a Deus por aquilo a qual Deus estava fazendo, eles serviam a Deus por aquilo que Ele é. O capítulo 11 aos Hebreus nos informa que a mesma fé que nos faz vencer, a mesma fé que nos faz triunfar, a mesma fé que nos faz obter vitória, é a mesma que nos mostra ou nos ensina a suportar as aflições. A mesma fé que te traz vitória é a mesma que te sustenta diante da provação. Vemos isso no capítulo ou no livro do profeta Abacuque. São 3 capítulos. No capítulo 1, Abacuque está intercedendo pela nação. No capítulo 2, Deus desce ao profeta e diz: será inevitável os pecados de Judá
subiu à minha presença, eu vou os castigar, porque tudo que plantamos iremos colher. Então no capítulo 3, Abacuque, sabendo que seria inevitável, ele diz: ainda que a figueira não floresça. Abacuque sabia que os babilônicos ou que os caldeus iriam entrar na nação de Judá, destruir tudo a fogo, matar os guerreiros, levar escravo as crianças. Ele começa o cântico dizendo: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vinde, o produto da oliveira mite, nos campos não haja mantimento, a ovelha da manhada seja arrebatada, nos currais não haja vaca. Abacuque levanta a mão diante da adversidade para dizer: eu sei, ou melhor, todavia eu me alegrarei no Senhor e exaltarei o Deus da minha salvação. Então olha aqui para mim. Eu não sei como você entrou aqui esta madrugada, aliás, não sei como foi teu dia, não sei como foi tua semana, não sei como você iniciou este ano de 2019, mas a mesma fé que te faz vencer é a mesma que tem que te sustentar diante da provação. Talvez entrou aqui dentro debaixo de grande aflição, mas a fé que Deus te deu vai te fazer suportar. A fé que Deus te deu vai fazer você adorar. Ei, nós não adoramos a Deus porque temos, não adoramos a Deus porque recebemos, adoramos a Deus por aquilo que Ele é. Satanás queria te paralisar, Satanás queria te fazer retroceder, Satanás queria bloquear tudo aquilo que Deus tem na tua vida, mas você chegou ainda que arrastado. Esta fé te sustenta, esta fé te capacita. Você tem mão direita, jogue ela lá em cima, lá em cima. Abra a boca, abra a boca, abra a boca esta noite, esfrega na cara de Satanás. Por mais adversidade que você se encontra, ela vai te sustentar, ela vai te manter de pé. Você não vai sucumbir, você não vai retroceder. A mesma fé que te faz vencer é a mesma que te sustenta. Deixa eu correr. No ano 81 depois de Cristo se levantou o imperador por nome de Domiciano. Domiciano é tido como o segundo Nero. Se Nero perseguiu a igreja, Domiciano propôs no seu coração em perseguir a igreja. Se Nero matou cristão, Domiciano propôs no seu coração em matar cristão. Domiciano é o primeiro imperador a se intitular um senhor, uma divindade, querer adoração que a Deus era atribuída. Foi Domiciano que mandou prender o apóstolo João, exilando o mesmo em Patmos, uma ilha vulcânica localizada no Mar Egeu, 100 quilômetros ao sudoeste de Éfeso, porque na mente maligna, diabólica de Domiciano, pelo fato de João ser idoso, um velho de 90 a 96 anos de idade, em Patmos ele morreria. Escapou ileso do caldeirão de azeite, mas no duro e pesado trabalho de Patmos irá sucumbir. Mas olha a lição que o texto sagrado nos dá, porque em Patmos João não conheceu a morte, em Patmos a morte não tragou a vida do último apóstolo do Senhor. Pelo contrário, os céus se abriram para João em Patmos. E eu amo a expressão: e virei para ver quem falava comigo, e vi no meio dos 7 candeeiros, candelabro, representação da igreja, um semelhante ao Filho do Homem. Se não pegar revelação tá ruim. O Cristo que João viu em Patmos não é o Cristo do Getsemane, angustiado, entristecido, vendido por 30 moedas de prata, traído com um beijo na face. O Cristo que
João viu em Pátimos não é o Cristo da casa de Anás, muito menos de Caifás, esbofeteado na face, cuspido no rosto. O Cristo que João viu em Pátimos não é o Cristo do pretório romano, açoitado pelos seus algozes, muito menos escarnecido pelo soldado, coroa de espinho, despido de suas vestes, uma cana na mão, uma venda sobre o seu rosto, e eles diziam: profetiza Cristo, quem é que te bate? O Cristo que João viu não é o Cristo apresentado pelo imperador Pilatos à multidão, todo ensanguentado, todo desfigurado. O Cristo que João viu em Pátimos não é o Cristo de Isaías 53, sem parecer, sem formosura, o Cristo de sua paixão. Pelo contrário, o Cristo que João viu em Pátimos ressuscitou ao terceiro dia. O Cristo que João viu em Pátimos tem a chave da morte, a chave do inferno. Lhe foi dado todo o poder na terra, nos céus, no inferno. O Cristo que João viu, ou o Cristo desta igreja, meu amigo pastor Cleito Simões, não é o Cristo que a Gaviões da Fiel apresentou, pisado por Satanás. Não, o Cristo desta igreja é Ele que vai esmagar cabra, rabaia, rabadagasúbia. O Cristo desta igreja venceu Satanás. Venceu. E eu amo esta expressão. Quando virei para ver quem falava comigo, vi do meio dos 7 candelabros, representação da igreja, um semelhante ao Filho do Homem. Ele descreve a visão: cabeça branca como branca lã, fala de eternidade. Na cabeça muitas coroas, Rei dos Reis. Olhos como chama de fogo, justiça e juízo. Face resplandecente como o sol. Vestes branca, salpicada de sangue, nosso sumo sacerdote ante ao Pai, aquele que advoga as nossas causas. Pé como um latão reluzente, isso fala de pureza e santidade. E a sua voz como de muitas águas. Então pega a revelação. Pátimos, a morte não tragou João. Em Pátimos, João não foi sentenciado, porque quem tem a última palavra é aquele que tem a voz como de muitas águas. Não é Nero, não é Domiciano, não é Roma contextualizando. Quem tem a última palavra na minha, na sua, na nossa vida não é a medicina, não é o médico, não é o homem, não é Satanás e seus adeptos. Quem tem a última palavra na tua vida está sentado sobre um alto e sublime trono. Eu amo esta expressão. João, o que você vai ver, você vai escrever e enviar a 7 igrejas que está na Ásia: Efésios, Esmina, Pérgamos, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Era Deus dizendo: João, o Satanás não põe a ponto final na tua história. Eu estou colocando vírgula e te dando texto para escrever. Ei, meu irmão, talvez você entrou aqui esta noite debaixo de uma sentença, mas a palavra de Deus para a tua vida é esta: páginas novas você vai escrever. Talvez vivenciou um 2018 de sofrimento, mas vim com uma boa palavra para te dizer: 2019 será diferente. Quantos pegam esta palavra? Quantos recebem esta palavra? Então bate aí na mão de alguém, bate aí na mão de alguém, dá uma sacudida nele e diga: o seu 2019 será um ano de vitória. Encerro agora.
O capítulo 4 do livro do Apocalipse, segundo os pré-tribulacionistas. O que é isso, pregador? Arrebatamento antes da grande tribulação. Segundo os pré-tribulacionistas, a igreja será arrebatada no capítulo 4 do livro do Apocalipse. É por isso que João diz: eu vi uma porta aberta no céu. Alguns interpretam esta porta como a porta da graça, a porta que está aberta, a porta da parábola que disse Jesus que havia virgens prudentes e virgens loucas. As prudentes entraram e a porta se fechou. A porta da graça está aberta. A dispensação da graça ainda está entre nós, mas um dia esta porta vai se fechar. E segundo os pré-tribulacionistas, a igreja será arrebatada no capítulo 4 do livro do Apocalipse. Observe as palavras de João. Ele diz: eu vi uma porta aberta no céu, e a primeira voz como de trombeta que falava comigo e me dizia: sobe. João é a representação da igreja. Sobe. E João disse: fui arrebatado. Então escute, no capítulo 4 a igreja é arrebatada. No capítulo 5 a igreja está no céu. No capítulo 6 até o capítulo 18 é chamado do dia da ira de Deus, a angústia de Jacó, ou mais famoso ainda, a grande tribulação. Serão 7 anos, meus irmãos, serão 7 anos. Daniel 9:27 nos diz que o anticristo neste período fará uma aliança de 3 anos e meio, quebrará esta aliança, e diz a Bíblia que haverá destruição total. Mas me olha aqui, do capítulo 6 até o capítulo 18, está nos mostrando 13 capítulos de angústia, de aflição, de mortandade, onde Satanás vai assumir este mundo através do homem do pecado, o anticristo. Mas o que me alegra é que a igreja já não mais estará aqui. Nós estamos aguardando a trombeta tocar. Estamos vivenciando os últimos dias da igreja na face da terra. Então olha aqui para mim, eu entrego o microfone agora. Prepara aí o louvor. Olha aqui para mim. Os céus, meus irmãos, é chamado de casa do Pai em João 14. Isso fala de proteção, segurança e provisão. Os céus é chamado em 1 Coríntios ou 2 Coríntios 14:4 de paraíso. Os céus é chamado em Apocalipse 21:2 de cidade santa. Em Apocalipse 21:4, no céu não haverá mais dor, no céu não haverá mais morte, no céu não haverá mais pranto. Está escrito que a rua são de ouro puro, os muros são de jaspe. Ei, a trombeta vai tocar. Jesus está vindo aí para te buscar. Tem mão direita, entrega o microfone agora. Cristo vem arrebatar tua casa, Cristo vem arrebatar tua família. Tem coragem de pegar na mão de alguém? Tem. Pega aí na mão dele, pega aí na mão dele. A trombeta vai tocar. Solta, Nina, solta, Mima. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Esse céu vai se abrir. 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 Satanás não vai impedir esse céu de abrir. Esse céu vai se abrir. O Deus que faz milagre. Isso, levante já uma mão. Está neste lugar. Levante uma mão. Vai Levante uma fazer mão. o impossível. Levante uma mão. Se você Levante acreditar, uma mão. só depende da fé. Poderoso Ele é. Ele cura enfermidade, ressuscita até os mortos. Tudo pode quando quer.
difícil pra Ele é nada. Se vier a tempestade, Ele acalma. Quando vem o inimigo, vai na sua frente pra te proteger. Seja qual for o problema, Ele é seu amigo para te valer. Mas quando Ele decide fazer, não existe nada, não existe monte, não existe inferno que possa deter. Ele tem poder para todo mal vencer. Se Ele prometeu, Ele vai fazer. Seu poder é grande, maior que infinito. Não existe limites com o seu querer. Ele é Deus e Ele está aqui. Não existe nada, não existe morte, não existe inferno que possa deter. Ele tem poder pra todo mal vencer. Se Ele prometeu, Ele vai fazer. Seu poder é grande, maior que infinito. Não existe limites com o seu querer. Ele é Deus. Declare nessa noite. Adore a Ele. Vamos exaltar esse Deus. Digno Ele é de toda adoração. Proclamemos de oh, aleluia. Se você veio para adorar, adore a Ele. Louvado és tu, meu Deus. Escute. O difícil pra Ele não é nada. Se vier a tempestade, Ele acalma. Quando vem o inimigo, vai na sua frente pra te proteger. Seja qual for o problema, Ele é seu amigo para te valer. Sabe por quê? Mas quando Ele decide fazer, não existe nada, não existe morte, não existe inferno que possa deter. Ele tem poder para todo mal vencer. Se Ele prometeu, creia que Ele vai fazer. Seu poder é grande, maior que infinito. Não existe limites com o seu querer. Ele é Deus e Ele está aqui. Não existe nada, não existe morte, não existe inferno que possa deter. Ele tem poder pra todo mal vencer. Se Ele prometeu, Ele vai fazer. Seu poder é grande, maior que infinito. Não existe limites com o seu querer. Ele é Deus. Declare nessa noite. Você veio pra adorar. Vamos exaltar esse Deus. Digno Ele é de toda adoração. Proclamemos de aleluia. Cadê os adoradores que vieram aqui nessa madrugada para adorar ao Senhor, porque Ele merece, aleluia. Vamos exaltar esse Deus.